Olá pessoal, estamos mais uma vez no nosso canal aqui, Michele Gontijo, e hoje eu trouxe aqui uma convidada especial, a Shirley. Obrigada, Shirley, por Eu vir. que agradeço, né, por estar aqui com Amém. você. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre o que a Shirley tem vivido no sobrenatural de Deus, inclusive falando um pouquinho sobre os dons, sobre as quebras de maldição ao qual ela tem passado, né? A gente tem feito, a gente chama de renúncia aqui, alguns pontos importantes sobre a vida dela, a vida espiritual, a vida material, muitas outras coisas que ela gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes de mais nada, vamos orar? Vamos orar sobre isso? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por mais esse tempo de devocional, esse tempo de testemunho que o Senhor preparou no seu coração, levando a sua palavra, Senhor, a aplicação da sua palavra na vida de cada um. Senhor, eu te agradeço por esse tempo. Eu repreendo agora todo ataque de Satanás, toda tentativa de deturpar aquilo que será falado aqui em nome de Jesus, toda tentativa de destruir, Senhor, aquilo que será ministrado na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. 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 Mas antes eu queria ler para vocês um versículo de Tiago que diz o seguinte: E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai se tornando maduro naquilo que Deus nos dá e também nos mandamentos daquilo que nós precisamos cumprir, fazer, né, obedecer a Deus. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que tem gerado na vida da Shirley. A Shirley foi meio... A gente se encontrou, né? De uma forma só de Deus mesmo, só né? de Deus. Através de oração. Pois Um é. pedido. Um pedido de oração. Ela vai contar um pouquinho o que aconteceu. E depois nós tivemos um processo, né? Em que ela precisava de ajuda e estava tendo muitos sonhos. E aí nós começamos um tempo de renúncia. Então, nós começamos a mexer no passado, coisas que aconteceram com ela. E ao longo desse processo, Deus foi mostrando o que deveria ser renunciado, né? Coisas que tinham que ser tratadas na vida dela, no psicológico dela, né? E então ela vai falar um pouco sobre isso e também o que tem gerado com relação aos dons, a consequência desse crescimento, dessas renúncias, o que tem transformado a vida dela, porque a gente tem um curso, né? Dons espirituais aí como armas de guerra, e para que vocês possam entender qual é a consequência do tempo de renúncia, que eu falo inclusive no curso, e depois também o período em que Deus começa a derramar, né? E abrir os dons espirituais para que a pessoa possa ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Então vamos ouvir um pouquinho, Shirley. O que você, sua experiência, como é que foi tudo isso? Então, vou falar primeiramente como eu te conheci, né? É verdade, como que Para aconteceu? ninguém ainda sabe, eu conheci a Michelle através de uma oração. Eu mudei de um lugar para o outro, não conhecia ninguém, e Deus tinha arrancado todas as pessoas de oração da minha vida. No momento que eu me sentia mais só, eu orei ao Senhor, chorando, e falei: Senhor, eu preciso de alguém para me ajudar em oração. Só que na minha oração eu pedi uma senhorinha que fosse aí. Falei para o Senhor: Senhor, pode ser uma senhorinha de coque, aquela de oração mesmo, mas eu preciso de alguém. Deus ouviu minha oração. Só que não foi uma senhorinha, né? Foi uma mulher de oração bem mais nova do que eu. E nesse dia que eu conheci ela, foi num parque. E quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo de Deus falou comigo: você não pediu alguém de oração? É ela. Imediatamente eu mandei uma mensagem para Michelle e falei: Michelle, você foi a pessoa que eu pedi para Deus em oração, que eu precisava de alguém para me ajudar. Então tudo começou nesse dia. A gente teve um tempo que a gente ficou sem falar, no decorrer do dia, da correria. E teve um dia que eu contei para ela de um sonho que eu tive. E ela falou para mim assim: não, a gente vai começar a fazer renúncia, vamos fazer cura e libertação. E como a gente não tem conhecimento das coisas, a gente acha assim que é sonho, às vezes ou é visão que Deus está te dando, ou às vezes a gente não tem a interpretação de sonho. Na verdade, eu não tive interpretação do sonho nesse dia. Eu estava tendo muito sonho. Além de sonho, eu tinha muito visões com demônio, né?
Às vezes ou era perturbação ou era em vida mesmo de pessoas que Deus me mostrava demônio nas pessoas. E como eu não tinha sabedoria nem conhecimento, eu nunca procurei estudar sobre isso. Foi quando a Michele veio me explicar o que seria e a gente começou a fazer um tratamento de cura e libertação. Foi aonde que a gente começou a mexer no meu passado, que até então eu tive muita coisa no meu passado que eu achava que não tinha nada a ver com o presente, que o que acontecia comigo era coisa do dia a dia, coisas que a gente vive no dia a dia e não tinha nada a ver com o meu passado. Foi quando eu descobri a minha criação com a minha avó, um luto que eu nem sabia que eu tinha, que era luto dela, mas eu que vivia esse luto, até nos dias que foi quebrado, eu vivi um luto que não era meu. Teve perdões sobre a minha mãe, que eu e minha mãe temos uma convivência muito boa, mas só que tinha algo que tinha que ser quebrado. E nesse dia a Michele me ensinou o que era para fazer com a minha mãe. Esse dia que eu fiz foi coisa tremenda. A minha mãe foi curada, né? A minha mãe tinha muitas dores, a minha mãe tinha muita, acho que era no espiritual e ela achava que era doença. Quando a Michele falou comigo, você vai fazer passo a passo com a sua mãe e vai quebrar essa maldição e vai pedir para ela perdão e dizer que você ama ela. Quando eu fiz isso, realmente naquela hora, foi quebrado todo o mal sobre a vida da minha mãe. Ela foi curada espiritualmente. A nossa convivência foi totalmente diferente. Eu não contei para a Michele ainda, mas eu fiz com a minha filha. Conseguiu? Consegui fazer com a minha filha, porque, gente, a gente acha assim que o inimigo, ele prende você se algo que você é para fazer e você não faz. Você fala assim, é porque eu não estou tendo tempo. Não, se você não buscar ali em oração, em jejum, você não consegue fazer. E o principal, que era com a minha filha, as quebras de maldições que tinha que ser feito com a minha filha, eu fiquei mais de 3 meses, eu acho, quando você mandou fazer, e eu não estava conseguindo fazer para ela. Ou ela não tinha tempo, ou eu não tinha tempo de fazer essa quebra de maldição. E eu arranjei um tempo, falei, não, Senhor, hoje eu vou ter tempo. Em nome do Senhor Jesus, hoje eu vou ter tempo. O inimigo não vai ter poder para isso, não. E fiz com ela essa quebra de maldição. E foi muito emocionante, porque eu nunca tive coragem de olhar olho a olho para ela e falar, filha, eu te amo. Coisas que é de mãe para filho, né? Eu não tinha essa coragem, nem ela também. A gente sempre falava por áudio. Áudio não é a mesma coisa, né? E depois que eu fiz esse tratamento com a Michele, de quebra de maldições, renúncia, a minha vida mudou com os meus filhos. Hoje, quando eu vou orar para o meu filho, é tão de Deus que Deus me ensinou a quebrar as maldições na vida dele. Em vez da gente pedir para alguém orar, porque às vezes a gente fala assim, tem intimidade com Deus, mas eu prefiro que alguém ore. Não, a gente tem intimidade com Deus, Ele nos dá autoridade para isso. Hoje eu aprendi a quebrar as maldições na vida dos meus filhos, né? Não ter medo mais, ter conhecimento, porque às vezes a gente fala assim que, eu vou orar para os outros, mas não consigo orar por mim. E foi tão de Deus esses dias que eu falei assim, Senhor, o Senhor me deu tanta autoridade para orar na vida das pessoas, e por que para mim não? Por que eu questiono que para mim eu não consigo? Aí eu lembrei do que a Michele falou, né? Que a gente tem que ter, Deus nos deu autoridade. Deus nos ensinou a ter autoridade para nossas vidas, de orar pelas nossas vidas, de orar para quem seja. A gente não pode ter medo, porque muitas das vezes a gente tem medo. Então, assim, a partir desse momento que eu conheci a Michele, comecei a fazer com ela a renúncia, a minha vida mudou muito, muito, muito. E eu espero, assim, que através desse curso que ela está dando, outras vidas também pode vir dar testemunho e falar que mudou. Porque é muito bom, é um ensinamento muito grande que a gente não tem. E quando vê ela ali falando ensinando sobre os dons espirituais, a gente aprende muito mais, né? Eu estou aprendendo muito e muito com você, né? Deus tem usado ela muito grande na minha vida, né? E eu tenho certeza que vai usar muito mais ainda. E pode ter certeza, gente, quando eu tenho dúvida, a primeira pessoa que eu recorro, Michele, sonhei com isso, o que quer dizer? E Deus usa ela para explicar, né, para me mostrar o que é. Né? Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus por estar aqui mostrando para vocês o quanto é bom ter conhecimento dos dons espirituais. Né? Deus, Ele dá para a gente o dom, mas muitas das vezes a gente não tem noção de lidar com isso. E eu falo assim, igual eu já falei para você, né, os dons que Deus me deu. Foi o dom de revelação, o dom da cura agora. Mas aí, se a gente não
ter as armas nas mãos, a gente não sabe lidar com isso. Com o dom, principalmente o dom da cura. A gente tem que estar curado espiritualmente, né? Para a gente poder estar tendo o dom da cura também para as pessoas. Então, assim, muito obrigada, Michele. Né? Deus abençoe grandemente a sua vida, né? E a todos, aonde esse vídeo chegar, que Deus também venha abençoar o coração de todos, que não tenha medo, né, de fazer aquilo que Deus manda, né? A gente é profeta nessa terra, Deus nos escolheu a dedo, Deus nos escolheu, chamou pelo nome, e a gente tem que fazer aquilo que Deus nos entregou, né? Então, assim, é só agradecer mesmo de todo o coração, viu? Deus abençoe muito. Amém. Eu queria perguntar para você, o que foi esse passo a passo que primeiro você fez com a sua mãe e depois você fez com a sua filha? Como é que foi isso? Então, a gente estava num culto e eu me perguntando, ai, Senhor, como que eu vou fazer, né? Minha mãe, como que eu vou fazer isso? E foi quando você falou para mim assim, pega uma bacia de água, olha para vocês verem, pega uma bacia de água, lava o pé da sua mãe, e quando você estiver lavando o pé dela ali, você vai administrando as palavras na vida dela. E eu comecei a falar, mãe, eu te amo. Mãe, se eu fiz algo para a senhora me perdoa. E ali Deus foi fazendo algo assim tremendo que não foi somente aquilo. Deus foi ministrando palavras na minha boca. O Espírito Santo de Deus agiu naquela hora. Eu comecei a falar em línguas e quando eu vi assim, a minha mãe estava chorando muito e a minha irmã também. Eu falei coisas que eu nunca falei para minha irmã, não foi só através da minha mãe. Eu falei para minha irmã o quanto eu amava ela. E ali o Espírito Santo de Deus bradou naquela hora. Ali bradou de uma forma assim, só para nós que estava ali foi uma experiência muito grande. E naquela hora minha mãe falou assim, eu sinto agora como toda a dor que eu estava no corpo, ela saiu. Foi na hora, não foi depois. Ela falou assim, toda a dor que eu estava sentindo, ela saiu. Aí eu entendi que ali Deus, ele fez um milagre. Que Deus agiu naquela hora. Né? Então, assim, às vezes tem pessoas que não têm essa clareza de pedir a alguém perdão. Eu lembro que quando eu falei isso pra você, né, você falou assim, não, eu vou fazer. E aí, mas como que vai ser isso, né? Como que... Eu falei assim, não, só faz, segue, pega a bacia E faz. e faz, né? Ali Deus vai te dar o direcionamento. Então, aí depois a sua mãe falou, que ela vinha, né, pra Curitiba, ela mora em Minas Gerais. E então foi um momento muito especial. Eu fico muito feliz. E com a sua filha? E com a minha filha também. A minha filha veio de um fruto assim que foi muito como que eu posso dizer, quando a pessoa fala a palavra, para nós em Minas Gerais seria uma praga. Tipo quando uma pessoa roga uma praga para você. A minha gestação ela foi um pouco meio amaldiçoada pela minha avó, né? E então por isso que a gente fala que palavras faladas no passado ela pega. E minha avó rogou uma praga em mim, né? E quando eu saísse da casa da minha mãe, eu não seria mais uma pessoa pura, eu seria uma pessoa desencaminhada. Então eu passei muita luta na minha gestação com a minha filha, através de tudo que foi falado, da minha avó, de outras pessoas. E nisso nos causou a gente não tinha aquele afeto de mãe e filha. Foi quando você veio com todo o processo falando para mim, ó, você tem que quebrar essa maldição com a sua filha, para que vocês tenham mais amor entre mãe e filha. E foi aonde você falou para mim fazer o passo a passo com ela, pedindo perdão para ela também, né, falando para ela o quanto eu amava. E acho que foi nesse ponto que eu não estava conseguindo falar para ela o quanto eu amava, porque já vinha muita coisa do passado. Era coisas que Satanás usou, eu penso dessa forma, a vida da minha avó, porque a gente não tinha conhecimento da palavra. Nessa época eu não era da igreja, né? Então nenhuma de nós tinha conhecimento da palavra. Então o inimigo ele agia do jeito que ele queria.
E eu e a Tamires nunca teve uma aproximação de mãe e filha e dizer uma para outra, ai, eu te amo. Ai, mãe, eu te amo. Ai, filha, como eu te amo. Então, a gente não conseguia. E foi quando você falou para mim, então você vai ligar para sua filha e vai fazer dessa forma. E foi quando a gente não falou de frente uma para outra, assim, porque ela também mora em Minas Gerais, mas a gente foi por vídeo e ligação. E foi quando eu falei para ela, Tamires, eu preciso falar com você algo muito forte. Ela olhou para mim e falou, pode falar, mãe. Só que ela achava que era coisas de acontecimento do dia. Eu falei assim, não, quero dizer para você que eu te amo, que você me perdoa por não ter sido a mãe que você imaginava que eu era. E ali foi tão, novamente, a gente foi pegada de novo pelo Espírito Santo de Deus, porque estava sendo quebradas as maldições. E quando você vai falando as palavras ali, o Espírito Santo de Deus ele vai agindo, que aí a gente vê que Satanás ele não tem poder. Maior, né, é Deus. E ali nós começamos falando uma para outra ali, o quanto a gente se amava, e a gente foi pedindo perdão uma para outra, a gente começou a chorar ainda. E hoje eu posso dizer assim que foi maravilhoso, tanto para mim quanto para ela, porque através dessa quebra de maldição, Deus usou um pastor para falar para ela que os mesmos dons que Deus tinha me dado, Deus estava dando para ela. Como a ligação da gente é tão grande que a gente não sabia. Os mesmos dons que Deus deu para mim, estava dando para ela. Olha, Né? Então, né? é uma bênção. Foi uma bênção o que você ensinou para fazer essa quebra de maldição. Uma coisa importante, assim, sobre o perdão, sobre isso, né? Sobre vivenciar esse perdão, muitas vezes a falta de perdão gera a dificuldade da pessoa exercitar os dons espirituais, né? Então, por quê? Porque isso é um entrave, sabe? Isso se transforma numa trava na vida da pessoa. Então, ela não consegue fluir nos dons porque ela está retida nessas questões. Por isso que a Shirley está contando, então foi esse processo, né? Primeiro ela organizou também as questões familiares que ela tinha, depois veio a questão da mãe, então ali já tá aí o quê? Uns 6, 7 meses? Já uns 6, 7 meses que a gente está. Então a falta de perdão, ela acaba gerando sérias consequências na vida do cristão, né? É como se fosse uma raiz amarga e aquilo vai desencadeando muitas outras consequências. Eu estive ministrando na vida de uma pessoa, isso foi muito interessante para mim entender o que é as consequências. E, inclusive, falando para vocês, todas as vezes que a gente ora por outras pessoas, a gente também aprende. Né? Porque tem coisas que você só vai aprender na prática. E enquanto eu estava orando por uma determinada pessoa, o Senhor me mostrou como se fossem raízes, raízes negras, e que tocavam outras coisas e deixavam tudo aquilo destruído. E eu falei para ela, olha, eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas eu vejo as consequências do que tem acontecido. Tudo que você tem tocado, você tem destruído por conta de algo que aconteceu na sua vida. Ela não quis me contar ali naquele momento, mas depois ela falou que foi um abuso sexual que ela sofreu do tio e o que estava gerando sérios problemas no casamento, na criação dos filhos, na profissão, tudo que ela vivia. Então Deus estava ali revelando quais eram as consequências. Então, estou te falando para você um exemplo disso, né? Mas agora eu queria te perguntar, Shirley, o que hoje você tem experimentado de Deus, depois que essas coisas começaram a se mover na tua vida, o que tem mudado na sua intimidade com o Senhor? O que mudou mais foi justamente quando eu falei sobre dom de cura. Porque há muitos anos atrás, tem 19 anos que eu sou batizada. E Deus tinha me entrego falando que estava me dando o dom da cura. E foi uma vez só que Deus tinha me usado para isso. É tanto que teve um tempo atrás, ainda questionei, falei, Senhor, eu quero meus dons de volta que o Senhor me deu. Porque quando Deus te dá algo, Ele não toma. Mas eu sentia que tinha tomado. E aí, uma experiência que eu nunca contei para você, acho que eu posso contar aqui, Deus tinha me dado outro dom que era sentir o que o outro sentia. Tipo, às vezes, antes dele me usar para entregar algo para alguém, eu sentia toda aquela dor, todo aquele processo que a pessoa estava sentindo. E quando meu tio faleceu, eu sentia a morte dele, antes dele morrer. E eu tinha pedido para o Senhor, assim, Senhor, eu não quero mais isso. Então foi nesse dia que eu achei que que eu tinha perdido o dom da cura. E quando a gente começou a fazer o processo
de libertação e cura, a entender tudo, o processo do perdão, eu estou vivendo essa nova história de novo, que é o dom da cura. E vivendo, além do dom da cura, os sonhos. Deus tem revelado para mim muita coisa em sonhos, né? Igual eu falei para você, tem coisa ainda que eu não estou tendo discernimento para saber o que é, né? Mas Deus, além dele me usar em profecias, agora está sendo em sonhos. Então, estou tendo uma experiência muito forte com Deus, depois dessas quebras de maldições, né? Eu estou tendo experiências, se eu já tinha, agora eu estou tendo mais, né? Tá sendo muito forte as experiências que eu estou tendo com Deus, assim, que aí a gente pensa assim, nossa, sou merecedora de tudo isso? Né? Às vezes a gente pergunta, sou merecedora de tudo isso? Né? Mas a gente, quando tem experiência com Deus, é muito gratificante, é maravilhoso. Ter experiência com Deus é muito bom. Então, eu posso dizer, Michele, que quem ainda não fez e queira fazer, faça. Porque é muito bom você ter experiência com Deus, você ter o dom e não está sabendo ainda desenvolver esses dons. Procura a Michele, né? Conversa com ela, faz parte desse curso, vai descobrir muita coisa boa. E ali os dons que você tem vai se desenvolver, porque é a coisa mais gratificante que a gente tem, é descobrir os dons e ter intimidade com Deus. Isso é muito bom. Então mudou muito a minha vida, eu posso dizer para você. Lembra que eu vim aqui a última vez e falei assim, Michele, eu estou vivendo uma paz que nem eu mesma sabia explicar a paz que eu estava sentindo. Que até a dor, assim, parece que eu fui curada, até a dor da alma tinha sido curada. Então essa experiência está sendo muito boa. Isso foi uma coisa interessante, porque assim, chegou uma hora que eu falava, Senhor, mas o que tem que ser tratado, né? O Chile já está bem, o que o Senhor... E aí, nesse dia em específico, o Senhor me mostrou algo que eu não tinha entendido a profundidade daquilo. Então foi um tempo de ministração muito forte referente à identidade dela quando criança e o que ela estava vivendo com a avó dela ali, o que aconteceu de consequência, ela vivendo o luto da avó e o que a avó fazia com que ela vivesse esse luto. E ela carregava isso até hoje. Então, é muito interessante. O Espírito Santo, ele sabe a nossa identidade, ele sabe, assim, aquilo que a Bíblia diz, né? Que a palavra é como uma faca de dois gumes, né? Que separa alma e espírito, é exatamente isso, né? Deus começa a revelar o que é o problema e qual é a profundidade disso e as consequências, né? Se a pessoa está preparada para tratar aquilo. Porque tem coisas que a pessoa chega até determinado ponto dela não quer, ela não quer mexer, né? Então, mas vai ter, cedo ou tarde, você vai ter que mexer com o que aconteceu para que você possa ser liberto. Tudo que trata através da unção do Senhor, a gente precisa lidar com aquilo, né? Deus não é aquele que esconde. Eu vou esconder isso e aí você vai ser curado do mesmo jeito. Não, você tem que lidar com tudo isso, né? Verdade. Você tem que pedir perdão, por exemplo, se você não tivesse ido lá e feito aquilo com a sua mãe, você não teria experimentado tudo isso. Não tinha vivido essa experiência. Se você não tivesse falado com suas filhas, seu filho, sua filha, você não teria experimentado tudo isso. E muita gente para com esse momento de cura, essa vivência, né, no mundo espiritual, porque ela não quer curar esses traumas, ela não quer tomar uma atitude, uma decisão. Então, bem legal, bem feliz da disposição que você tem tido, né? Sim. De buscar tudo isso. Isso é um ponto muito bonito. Que às vezes a gente, igual eu falei no início, né? Que a gente acha que não tem nada a ver com o passado. Igual você falou, se você não procura, o Espírito Santo de Deus, ele revela o oculto, o secreto e o oculto, né? Então, assim, para mim, eu achava que não tinha... A convivência com a minha mãe, para que todos entendam, é boa. Com a minha filha também é boa. Só que, é igual você falou, coisas do passado que refletia na minha convivência com a minha mãe e com a minha filha que eu não sabia, né? Que é hereditário. Que foi coisas de hereditário. A minha mãe, eu acho que ela não teve uma convivência boa com a mãe dela. Então, isso, queira ou não queira, vai passando de geração a geração. E se não for quebrado,
poderia passar até para minha neta. Lembra que você falou que se eu não quebrasse as maldições entre eu e minha filha, que poderia passar para minha neta? Então, assim, por isso é que é bom as pessoas, né, procurar fazer, porque tem coisas do passado que refletem sim na vida de hoje. E eu consegui quebrar essas maldições. Da minha avó, ela faleceu, que foi o luto que ela carregava do filho dela que morreu, e queira ou não queira, eu estava junto e eu carregava esse luto, né? Então foi quebrado. Por isso que eu falo assim, a partir do momento que foi quebrado tudo isso aí, a minha vida mudou totalmente, né? Que as pessoas possam ter isso também. Às vezes não tá com um tormento na vida, tem algo acontecendo e não sabe o que que é algo do passado que tem que ser quebrado, é maldições hereditárias que tem que ser quebrado. Amém. Isso é bem importante. Né? Muito obrigada, Shirley, por esse tempo. Eu que agradeço. Foi bem especial, né? Ouvir alguém que vivenciou isso. E eu fico muito feliz, né, de poder compartilhar isso com o pessoal aí. Eu que agradeço, Michele, por essa oportunidade, né, de estar aqui podendo falar o que eu vivi, o que eu estou vivendo. A gente ainda tem mais coisas ainda para fazer, né? Mas eu agradeço de coração e que você continua sendo essa mulher abençoada, usada por Deus, né? Que tem muitas vidas aí fora que precisa se encontrar, que precisa saber, né, de tudo isso aí. Você está passando isso para muitas vidas, né? Então, assim, que Deus venha te abençoar mais e mais ainda. E igual eu falei para você, né? Que outros lugares, outra terra você vai pisar, para que outras vidas consigam testemunhar tudo isso que eu testemunhei aqui. Então, é somente agradecimento mesmo. Amém? Então, ficamos por aqui, pessoal. Muito obrigada. Que Deus te abençoe e até a próxima.